Bom, eu começo aqui, imagina está aqui, isto, o tempo que aparece, a primeira coisa que há de dizer para a população é que as pessoas com a estrutura dos seus poderes. Poderes têm. Bom, aqui está uma coisa que parece natural, como foi o personalismo, logo Montesquieu tem falado da divisão de poderes, mas se forem ler Montesquieu, vão perceber várias coisas. Em primeiro lugar, vão perceber que não foi ele o primeiro a falar que havia uma divisão de poderes, uma divisão de funções no Estado. Porque já Aristóteles tinha falado nisso. E durante toda a Idade Média, os juristas falam nisso. Divisão de funções. E os órgãos legislavam, administravam a justiça, etc. Mas esta divisão de funções que variava. E Aristóteles diz isso, acho que mas sobretudo, vamos notar, para Montesquieu, esta divisão de poderes era um caso, e possivelmente não o mais importante, de um fenómeno geral na sociedade do antigo regime, a existência de múltiplos contrapesos. Montesquieu identificou estes três poderes que se contrabalançavam e que garantiriam um governo limitado, falando num contexto muito mais vasto de uma sociedade que tinha muitos contrapesos, muitos checks and balances, que entre si se contrabalançavam. Desde as instituições pequenas às instituições grandes. Bem, ao nível das instituições grandes, Montesquieu falava do Parlamento e falava do rei e falava do judiciário, dos juízes, do corpo dos juízes. Bem, mas nas instituições pequenas também. Se forem ver, mesmo no caso de Portugal ou do Brasil, as câmaras municipais, bem, começavam por ter 2 juízes. Para que é que precisavam ter 2 juízes? Não era porque um juiz não desse conta de trabalho. É porque, havendo 2 juízes, um era contrapeso do outro. Portanto, o mesmo princípio de contrapeso, de checks and balances, era utilizado, por exemplo, nas câmaras. 2 juízes, um opunha-se ao outro. Depois tinha não sei quantos vereadores, dependia das câmaras, 3 ou 5 vereadores, que geriam, juntamente com os juízes, que geriam o governo da Câmara. Mas, eu por acaso tenho uma em casa, mas nos conselhos vinha uma arca para guardar o dinheiro e uma arca para guardar as bolas das eleições. As eleições faziam-se por um sistema de pelouros, isto metia-se um nome num papelinho escrito. Primeiro escolhiam-se os nomes pertencentes, os nomes das pessoas que eram pertencentes para o governo da terra, como eles diziam. Depois cortavam-se aqueles nomes aos bocadinhos, tiravam-se os repetidos e metiam-se entre umas bolinhas de cera, fazendo-se um pelouro. O pelouro era a palavra pelouro hoje existe, mas com um significado diferente. Um pelouro, uma bolinha. Depois metiam-se as bolinhas dentro de um saco, em número 3 vezes aquilo que fosse necessário para cada ano. E chamava-se um menino com idade até 7 anos, o menino metia a mão no saco, e pouco sapeca, pouco sabidinho, e o menino metia a mão no saco, tirava 3 bolinhas, ou tirava 2 bolinhas, saíam os juízes, depois tirava mais 3, saíam os vereadores, depois tirava mais 2, saíam os almotracés. E o resto ficava lá dentro do saco, para saírem para os anos anteriores, para os anos seguintes. Isto para garantir que realmente havia uma certa renovação dos cargos municipais. E eram fechados numa arca. Mas nesta arca também havia checks and balances. Porque a arca tinha 3 fechaduras. Não tinha uma só. Tinha 3. Não era para ficar mais bem fechada. Era porque uma chave, das 3 chaves, cada chave era entregue a uma pessoa, a um vereador diferente. E, portanto, era preciso que os 3 estivessem de acordo para ir abrir a arca, para que a arca se abrisse. Porque um podia ter a chave, mas uma chave só não dava, não é verdade? Este sistema depois, um conselho ultramarino, desembargo do Paço, Conselho da Fazenda, era feito na sua Constituição, que estava nas ordenações, era constituído de maneira a ele próprio não ser um fator de unidade, mas ser um fator de divergência. E os seus membros eram escolhidos para isso. Por exemplo, escolhiam-se 2 juristas no Conselho da Fazenda, 2 juristas, 2 fidalgos, estou agora de cor, por não sei de cor. Estou agora a imaginar por não ser claro. 2 juristas, 2 fidalgos, 2 contabilistas, enfim, 2 homens de finanças. Para quê? Para ter a certeza que eles discordavam uns dos outros.
Porque os juristas haviam deixado de uma maneira, os financeiros haviam deixado, e os fidalgos haviam deixado de outra maneira e tal, e portanto aquilo primeiro que chegasse a acordo, aquilo era para ali uma grande discussão. Checks and balances. Por isso, esta ideia de poderes, aí mexendo no computador, esta ideia de poderes aparece em Montesquieu, divisão de poder, aparece em Montesquieu, não é, lá está, Montesquieu não é um founding father disto, não é um inventor disto, recolhe uma ideia antiga, recolhe uma ideia medieval e moderna, e no fundo o princípio da monarquia limitada, que ele dá como exemplo a monarquia inglesa, era no fundo o modelo geral das monarquias europeias, eram limitadas. E repara, não eram limitadas por pactos jurados, como na Catalunha, não é? Pactos jurados. Porque realmente monarquias limitadas por pactos jurados havia muito poucas. Havia a polaca, a polonesa, enfim, vocês me dizem, a Polónia, que na verdade era considerada como uma república aristocrática, e havia de facto Aragão, que eram monarquias juradas. Agora, nem Castela, nem a França, não eram limitadas por juramentos, por pactos. Eram limitadas pela própria constituição dos órgãos do governo, que era ela própria dissonante, contraditória. Vocês dirão, mas isso assim devia ser muito trabalhoso governar, e nunca mais chegava a resolução nenhuma. Estavam sempre era verdade, demorava muito mais tempo, mas porquê que o governo há de ser rápido? O governo que tem é que ser justo, rápido não. Para quê? Onde é que vamos apanhar o comboio? A natureza é rápida? As andorinhas vêm antes da primavera? As mulheres dão à luz em menos de 9 meses? Bem, às vezes dão, mas é uma desgraça, porque não deviam dar. Portanto, tudo tem os seus tempos na natureza. As flores florescem quando florescerem. Não vale a pena pôr-se debaixo da árvore e dizer, flores. Não, porque tem os seus tempos. E, portanto, o governo tinha os seus tempos. E, portanto, mais do que a eficácia, a rapidez, interessava, de facto, a justiça feita disto in due course of time. Deste princípio, in due course of time. No tempo devido, as coisas vão acontecer. No tempo estabelecido, as coisas vão acontecer. Então, divisão de poderes. Claro que, mais tarde, esta questão da divisão dos poderes, que é aceito, bastante bem aceito, nos meados, enfim, até ao meados do século XIX, até aos anos 60, sim, 19, é mais ou menos bem aceito, mas depois começa a ser posta em causa. Mas unidade de poder, pluralidade de divisão de poderes para quê? Bem, os primeiros respondiam, não, a divisão de poderes, para que não se concentre todo o poder num órgão só, numa pessoa só. Sim, mas e porquê é que agora estão a insistir tanto nisso? Nunca falaram em divisão de poderes, agora é que vem com divisão de poderes? Bem, é que no antigo regime nem era preciso falar, porque aquilo já estava assim, desde o órgão pequenino até o órgão máximo. Agora, quando começa a assistir-se a uma certa tendência para a concentração do poder no Estado, as pessoas começam a deitar-se mãos à cabeça, ao diabo. Isto agora vai andar a uma só voz, portanto temos que imaginar aqui uma maneira de este Estado que está a fortalecer-se de o enfraquecer. De lhe meter lá uns bacilos, uns vírus e uns contracorpos. Divisão de poderes. A partir dos meados do século XIX, começa a dizer, mas divisão de poderes para quê? O que precisamos é que o Estado governe. Porque agora o ideal de bom governo mudou. Estamos numa época que agora jura pela ciência. Há um governo científico da sociedade. O positivismo kantiano, Comte descobriu leis, enfim, ou chegou a ter descoberto leis sociais. Outros sociólogos descobriram, Destutt Tracy, Jean-Baptiste Say, descobriram leis da economia. Outros leis da antropologia, da linguística, enfim, as ciências humanas entram no pelotão das ciências. E agora não tem mais sentido o contrapeso. Não, agora o que interessa é que se governa segundo aquilo que deve ser, segundo a ciência, que se governa cientificamente. Não cabe na cabeça de ninguém pôr um sábio e 3 ignorantes. Ou um sábio e um ignorante. Enfim, para não ficar o poder todo do lado do sábio. Não, o poder todo do lado do sábio. Exatamente, o poder todo do lado do sábio. E por outro lado,
Tem-se ideia, isso é dito por Benjamin Constant, é dito também por François Guizot, a sociedade do século XIX, a nossa sociedade, diziam eles, é diferente. É uma sociedade muito mais rápida. É uma sociedade elétrica, disseram, ambos utilizaram a expressão. A eletricidade também tinha acabado de ser descoberta. É uma sociedade elétrica, em que as coisas andam a um ritmo enorme. Portanto, agora já não podemos estar com muitas esperas. Agora não podemos estar eternamente a discutir as soluções. Agora há que governar. E o governo, no fundo, deve ser uma atividade ativa. Há muito que fazer e, portanto, as coisas têm que ser feitas rapidamente. Quanto mais se divide, pior. Diz aqui o nosso... Ai, já desapareceu. É que isto nem sequer tem o... que a gente entenda. Diz Marnock e Sousa. Marnock e Sousa foi um professor da Universidade de Coimbra de 1890, por ali assim, até 1916, coisa assim. Bem, foi professor de tudo. Foi professor de Direito Eclesiástico, foi professor de Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo, foi professor de Finanças Públicas, foi professor de Direito Ultramarino, e sempre um homem muito culto, além de que foi governador civil de Coimbra, presidente da Câmara de Coimbra, portanto era um homem que ligava a prática à teoria, e conhecia a teoria europeia, realmente os juristas europeus muitíssimo bem. Conhecia a literatura italiana, sobretudo, muitíssimo bem, a literatura francesa, mas ele ia mais para a literatura italiana. Conhecia-os todos, citava-os todos, e hoje mesmo os que existem, os livros que existem dessa altura na biblioteca da Faculdade de Direito de Coimbra, muitos deles foram mandados vir, sabe-se isso, porque há registros, foram mandados vir por Marnock e Sousa. Enfim, era uma grande cabeça, um homem de grande valor, a quem não tem... Toda a gente conhece, mas precisava de uma grande biografia. Bom, e Marnock e Sousa vem aqui dizer, não, essa coisa da divisão de poderes é um bocado tonto. O Estado é o... Reparem a conversa. O Estado é um organismo, como o corpo. E, portanto, a divisão de poderes que há dentro do Estado, como do corpo, é uma divisão orgânica, natural, não é preciso estar a implantá-lo na Constituição. É evidente que se o coração não bater, os pulmões não respiram. E se os pulmões não respirarem, o coração daqui a bocadinho deixa também de bater e o cérebro, passado 2 ou 3 minutos, morre, ou começa a morrer. Mas porquê insistir nisto? Isto não tem sentido. Isto é uma banalidade, é uma trivialidade orgânica. Podemos passar-nos bem disso. Já sabemos, o Estado é um organismo, como organismo que é, combina entre si harmonicamente, mais ou menos harmonicamente, muitos interesses. Os interesses são de lutar, cada um pelos seus pontos de vista, mas depois é preciso alguém que decida, e que decida em nome de quê? Em nome da razão, da ciência, em nome do rigor, e isso é governar. Vão ver como a própria divisão de poderes chega-se aos finais do século XIX completamente esfarrapada. Ninguém jurava muito pela divisão de poderes. Juravam, e sim, por uma concepção orgânica do Estado, em que era a própria construção do Estado, a partir da sua origem, desde o início, que era dividida em poderes. Claro que há um português que viveu aqui no Brasil muito tempo, que foi aqui ministro, Dom João VI, Silvestre Pinheiro Ferreira, conhecem todos de nome, um bocado desapareceu, e que escreveu muita coisa, sobre muita coisa, era um homem culto, mas completamente falta de prática. E ele já tinha dito o mesmo, disse, bem, essa coisa do poder moderador e dos poderes e tal, isto realmente o que devia existir é desde a base até cima. Todos os órgãos deviam realmente ter lá um poder moderador, e um poder executivo, e um poder judicial, e aquilo vinha por ali em cima, etc, etc. Bem, mas ninguém ligava muito ao que Silvestre Pinheiro Ferreira dizia, porque ele dizia coisas, de facto, eram muito inteligentes, mas não eram praticáveis. Ele, por exemplo, queria que todos os cidadãos, ano a ano, ele achava que os cidadãos deviam ser classificados em classes. A velha ideia do antigo regime, de que nem todos eram iguais. Ele achava que nem todos deviam ser iguais. Só que não podia ser por ser filho de A ou ser filho de B, não podia ser uma coisa de sangue. Tinha que ser uma coisa de mérito. E só uma maneira de julgar o mérito é fazer exames. Portanto, todos os anos os cidadãos faziam exames. E subiam, havia 12 classes, e dentro de cada classe havia não sei quantas secções, portanto, tipo, ia fazendo exames. Ia subindo, ou não.
E com isso ia ganhando mais direitos e mais deveres, consoante fosse subindo. Estão a ver o que era, num país grande ou pequeno, toda a gente todos os anos ia fazer um vestibular para ver se... Portanto, não ligava muito ao Silvestre Pinheiro, mas ele realmente tinha lá umas... Era tolo, mas tinha lá umas coisas que não... enfim, que tinham pés para andar noutro contexto. Bom, quanto ao poder moderador, era o primeiro deles, no sistema da Carta. Eu trouxe assim muitas frases, porque eu acho que é fazê-los falar, quando se faz falar, as coisas tornam-se mais claras. Vejam como é que Benjamin Constant explica o poder moderador. Há no poder monárquico dois poderes distintos. O poder executivo, investido de prerrogativas positivas, e o poder real, que é mantido por lembranças e tradições religiosas. Refletindo sobre esta ideia, convenci-me da sua justeza. Esta matéria é suficientemente nova para merecer alguns desenvolvimentos. Os três poderes políticos, tal como os conhecemos até aqui, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, constituem três competências que devem cooperar, cada uma na sua parte, a favor do movimento geral. Mas quando estas competências, perturbadas, se entrechocam e se entravam, é preciso uma força que os volte a pôr no lugar. Esta força não pode residir num destes poderes, pois servia para destruir os outros. É preciso que ela seja exterior, que seja de algum modo neutra, para que a sua ação se aplique onde for necessário que se aplique, e para que seja preservadora e reparadora sem ser hostil. A monarquia constitucional tem esta vantagem, de criar esse poder neutro na pessoa do rei, que já está rodeada de tradições e de lembranças e revestida de um poder de opinião que serve de base ao poder político. Isto é, ele diz assim, na Europa é uma sorte, porque já tínhamos os reis. Não temos que inventar nada. Nos Estados Unidos a coisa já vai ser mais complicada. O Sr. Alexis Tocqueville também diz o mesmo. Mas na Europa já temos os reis. Temos esta sorte, já temos aqui umas famílias que já têm o prestígio suficiente para desempenhar este papel. E, portanto, vamos chamar isto o poder real e dizer que isto é um quarto poder. Bem, Portugal vai-se chamar no Brasil moderador, mas as palavras Constant, o que há poder real, e também não foi Constant que fundou isto. Ele cita um Conde Tonnerre, que foi deputado na Assembleia Constituinte Francesa, e esse, por sua vez, cita um que ainda é anterior. E para estão a ver esta coisa dos Founding Fathers, como na verdade a gente vai recuando até quase Adão e Eva para encontrar a mente humana. Por sua vez, Guizot diz: a realeza é completamente distinta da vontade de um homem. Ainda que se apresente sob esta forma, na verdade, apresenta-se sob a forma da vontade de um homem, mas é completamente diferente. Ela é a personificação da soberania de direito, dessa vontade essencialmente razoável, esclarecida, justa, imparcial, estranha e superior a todas as vontades individuais, e que a este título tem o direito de as governar. Bem, onde vai a democracia? Ou melhor, a democracia realmente não vai embora, porque Guizot mantém instituições democráticas em França. Agora, o que ele diz é, ao lado dessa barafunda dos votos, há uma vontade que é humana, mas que é diferente, porque é uma vontade razoável, etc, etc, etc. Bem, e ele diz, essa é do rei. Mas realmente ele podia ter-se ficado por aqui e dizer, como diz numa certa altura da sua obra, e isso te dá o título a um livro de Pierre Rosanvallon, que é talvez o melhor especialista sobre Guizot, Le Moment Guizot, l'Empire de la Raison. O momento Guizot, o Império da Razão. Ele, na verdade, podia dizer, não, é a razão. É a razão. Claro que a razão é uma só. E, portanto, tem mais força todos os bocados de razão que andam para espalhados. Agora, a razão também tem esta característica. Não anda juntinha toda num rebanho. A razão anda dispersa por aí. E, portanto, o bom político, o bom governo, a boa técnica política é juntar os bocadinhos de razão. Como é que se juntam os bocadinhos de razão? Através do voto. O voto, cada um lá põe um bocadinho de razão. Ou através da opinião pública, aí melhor ainda. Porque a razão do voto é uma razão obscura. A urna não diz nada. Quando a gente mete lá a mão dentro da urna, não se sabe porque é que se lá está a meter a mão, até podemos estar enganados. Meter um boletim de voto, eu por acaso tenho um bocado... Leio sempre várias vezes, tenho sempre medo de me enganar. Bem,
não era por causa disso que o mundo ia. Mas enfim, já agora que lá vou, não é? Mas abre sempre várias visíveis. Mas não sabe porque é que aquilo não. Nos concursos universitários aí é pior. Porque alguns, agora isso é inconstitucional, já não é assim, mas ainda participei em alguns, que eram feitos por bolas brancas, bolas pretas. E aí havia dois perigos. Era que um tipo se enganasse na bola que lá metesse, e querendo meter uma bola branca, metesse uma bola preta, davam-nos duas bolas. E outra delas era que um colega metesse uma bola branca, uma bola preta, digo, e depois fizesse correr. Eu meti branca, isto foi algum dos outros. E isso aconteceu muitíssimas vezes. Havia, aliás, certas faculdades, não vou dizer quais, mas havia certas faculdades em que isso era típico. O tipo metia a bola preta e depois, eu branquinho como neve. De modo que eu aí tinha sempre uma técnica, fazia uns gestos de mãos, umas coisas de maneira que alguns colegas vissem que bola é que lá ia para dentro. E tal, mostrava um bocado, punha de fora e tal, né? Para depois não pudessem dizer, bom. Mas, portanto, o voto na urna é um voto inconsciente. Agora, a opinião na opinião pública, a expressão de uma opinião na opinião pública, essa é uma expressão refletida, raciocinada. E então é mais fácil perceber as razões, os bocadinhos da razão que existem em cada opinião. Por isso é que a opinião pública, ler jornais, a liberdade de imprensa tem essa virtude. A liberdade de imprensa não é, na verdade, nesta altura, principalmente a defesa de um direito individual. É principalmente a defesa do direito à verdade. Do direito da verdade se exprimir aos bocadinhos. Então, lendo os vários jornais, a Tribuna do Povo, a Folha de São Paulo, cada um tem qualquer coisinha e depois faz-se dali qualquer coisa que não sendo definitivamente a razão. É a razão. E isso é que tem o direito de governar. E era isto que a que Guizot chamava. A que horas são? Por favor. E eu devo terminar às 5h15. Não, como é? Sim. Eu começo às 4, termino às 5h15, faço um quarto de hora de coisa e depois começo às 5h30. Não. É assim. Ai. Está-se a ouvir a falibilidade do voto popular. Cada um já estava a dizer a sua coisa. Não. Se não fosse aqui a razão. Tenho ali a opinião de Ramon Salas, que é um constitucionalista espanhol, que também já fala de um poder moderador, constitucionalista espanhol do tempo de Cádiz, mas que foi traduzido para português e foi muito lido nos anos 20, e depois Silvestre Pinheiro Ferreira, com essa ideia de um poder muito repartido. Agora reparem, chegamos ao fim do século. Cada vez vem mais ao de cima esta ideia do caráter orgânico da nação. E de que a vontade da nação se há de exprimir por uma forma autónoma, uma forma racional, através de uma voz própria, que não é a voz da urna, mas que é a voz de alguém que tem capacidades, digamos, carismáticas, diria, quase carismáticas, de recolher diretamente a voz da nação. Bem, parece que os que opinavam assim são cada vez mais, no fundo, influenciados por quem? Influenciados pelo cientismo positivista. Influenciados por estas teorias do governo da razão, do racionalismo político, Guizot e outros. Influenciado pelas concepções organicistas do Estado, que se desenvolvem sobretudo na Alemanha. O Estado não é um conjunto de migalhas, de cidadãos às migalhas, de vontades às migalhas. O Estado é um conjunto orgânico, é como que um corpo e uma pessoa, que é depositário não de interesses às migalhas, atomizados, mas sim interesses coerentes e orgânicos. E podia parecer que toda esta gente estaria de acordo com a presença do poder moderador. Mas não estava. Porque o poder moderador tinha um vício, um pecado original. E esse pecado original era que o poder moderador se destinava a moderar e a congraçar poderes autónomos. E estes achavam que não.
O poder moderador não tinha nada que estar a fazer negociatas entre poderes autónomos. O poder moderador, esta nova ideia de uma unidade orgânica do Estado não era o produto de uma negociata entre os três poderes, ou de um equilíbrio entre os três poderes. Era qualquer coisa originário. E por isso o poder moderador, está bem, podia-se utilizar o poder moderador, já que estava na Constituição, escusava-se estar a inventar qualquer coisa nova. Estava lá, pronto, o rei fazia isso. Mas não era porque tivesse o poder moderador. Era porque no rei estava agora, é como ele se exprime em Marnoco e Sousa de Novo, e José Tavares, de novo também é este homem que morre já no século XX, para os anos 20 e tal, 30, e que eles exprimiam de outra maneira, chamavam isto o poder governamental. O poder governamental era o poder de realizar o bem do todo. O bem do Estado. O bem da unidade orgânica. Não era bem um tira-teimas entre três poderes que não se entendiam. Não, agora tinha uma função, tinha uma vocação originária e original. Era realizar, digamos, a priori, desde o princípio, exprimir e depois realizar o bem de todos. Era um Regierungsgewalt, um poder de governo. Bem, governo, a palavra forte. Aqui depois já nos textos que eu não leio hoje, mas que falei amanhã, em que diz, é o poder viril do Estado. E há um autor que eu hoje, por acaso, li, não me lembrava já, que diz, o Estado é um ente viril, ao passo que a Igreja é um ente feminino. O Estado tem um poder inseminador e criador. É um homem, é macho. E este era este Regierungsgewalt, era o poder do macho que manda. Ou Vollziehendes Gewalt, o poder de realizar o todo. De realizar o todo. De realizar o bem do todo. E por isso já não se tratava de um poder moderador. Aqui não se tratava. Não era um poder moderador. Era um poder imoderado. Era um poder absoluto. E, portanto, Vollziehendes queria fazer tudo. A palavra Vollziehendes é algo que quer conduzir, que leva, que puxa para o todo. Portanto, isto não joga bem com a ideia de poder moderador. Pelo contrário, de um poder imoderado, que imoderada e absolutamente puxa para um todo. Claro, dirão os meus amigos, bom, mas então, vamos lá, caímos outra vez no absolutismo? Então estamos outra vez perante um Estado absoluto? Em que o rei tem os poderes todos? Não. Porque este rei este poder governamental, este poder de governo, agora, por isso é que estes homens não eram contra-revolucionários, agora realiza-se no âmbito do Estado de Direito. Na verdade, este poder é o poder do direito, é o poder absoluto do direito. É o poder soberano do direito. É o poder soberano do Estado de declarar o seu direito. E o direito não tem nenhum limite que não seja o direito. Nesta fórmula paradoxal, que no fundo é utilizada por Kelsen há umas décadas mais tarde. O direito funda-se no direito. E enquanto se funda no direito, de facto, o direito é absoluto. Dentro do direito é absoluto, só que, sendo absoluto quanto aos fins, é limitado nos meios, tem que se realizar segundo certos meios. O direito tem que ser o direito estadual, e o direito estadual é um direito geral, e que obedece a certas regras de construção. A lei posterior deroga a anterior, e coisas assim, os princípios da dogmática jurídica. A dogmática jurídica, neste caso, o direito público. Portanto, eles não eram absolutos por isso. No fundo, era um poder que era Vollziehendes, que queria realizar tudo o que fosse possível, mas tudo o que fosse possível dentro do direito. Estamos naquilo que os alemães chamaram, eu cada dia vou levando um marcador diferente, não é? Já tenho lá 3 no quarto, que não, são completamente inúteis, e aqui realmente já não tenho nenhum. Era isto que se chamava o Estado de Direito. O Estado de Direito.
a expressão alemã que ficou conhecida como tal. E o Estado de Direito era o Estado que era unicamente limitado pelo direito. Direito do Estado. Outra vez o paradoxo. Era um Estado de Direito cujo direito era do Estado. Mas realmente, nessa medida, tratava-se de um poder absoluto, embora um poder regulado pelo direito. Poder do governo também. Aqui há uma ideia engraçada. Realmente o Zé Tavares tenta aqui fazer uma certa ligação, dar um cunho democrático a isto. Bem, na verdade, aqui também há uma eleição. Quando o Estado quer e quer desta maneira, há uma eleição. É uma eleição negativa. É que ninguém se opõe. É que as pessoas estão de acordo. As pessoas aceitam. Acham legítimo que a administração e o Estado hajam em função do bem público. E, portanto, há aqui, de facto, um elemento democrático, embora seja o produto de uma eleição negativa e não de uma eleição positiva. Creio que está mesmo na altura de nós, positivamente, irmos fazer um pequeno intervalo. É só ver qual é agora o valente cavaleiro. Pronto, depois aqui dizia quais eram as atribuições do moderador, já falei nisso, e passaríamos ao Poder Legislativo na próxima metade da aula. Bom, vamos então agora passar ao outro poder, e Poder Legislativo. Mas também aqui parece que não há assim muito a dizer. Poder Legislativo, eleições, umas coisitas estranhas, ou melhor, estranhas para nós, eleições que tinham uma natureza censitária, isto é, que tinham mínimos de riqueza para se poder votar, mínimos de renda para se poder votar, uma coisa que hoje praticamente não existe, e que tinham ainda uma outra particularidade, essa ainda existe por vezes, e vocês brasileiros conhecem isso bem, eram eleições indiretas. Bom, tudo isto tinha justificação. O próprio princípio censitário é frequentemente visto com uma certa pressa como, enfim, a natural tendência para os ricos quererem predominar sobre os pobres. Não, claro que era, mas ditas as coisas assim simplifica um pouco. Se perguntar, mas porquê é que hão de ser os ricos a votar e não os pobres? E ninguém vai responder porque são ricos, porque são mais ricos, porque querem continuar a ser mais ricos, porque os ricos gostam de mandar. Não, há razões por trás disto. E eles diziam essas razões, ou melhor, havia razões, hoje não nos convencem, mas havia razões por trás disto. Uma é uma razão muito antiga, que vem da ética calvinista, estudada por Max Weber no Espírito de Capitalismo. A ideia que Deus abençoa os ricos. Ou melhor, que os ricos porque são abençoados por Deus. Não é expressa, é uma ideia que nós não encontramos expressa nos teorizadores dessa altura. Já não estamos no século XVI. E, portanto, já não é, e de qualquer modo não estamos numa monarquia jus-divinista, isto é, que acha que a origem do poder esteja em Deus, e que seja Deus que governa a República, e por isso este tipo de argumento não funcionaria bem. Mas dizem-se outras coisas, dizem-se por um lado, bom, o voto tem que ser responsável. E portanto só há um voto responsável se com o voto uma pessoa, com aquilo que vota, com a direção do seu voto, alguém puder perder ou puder ganhar. Se não ganhar nem perder, se lhe for indiferente, realmente não devia votar. Isso era o que aconteceria com os pobres. O pobre não tem nada a perder. Tanto se lhe dê para um lado como se lhe dê para o outro, é quem está melhor agora com a crise. São os que já eram pobres, já viviam na rua, a crise, não ganham nem perdem nada.
Há de subir a taxa de juros, há de baixar a taxa de juros. Coitados, não têm nem empréstimos, nem têm créditos. Tanto desfaz. Há de fazer reforma agrária, não sabe fazer reforma agrária. Não tem terras. Nem por vários são tão pobres que se calhar nem irão ter. Não. Bem, depois os ricos é que sustentam o Estado. E o bagalhuço dos impostos, de onde é que vem? Dos ricos, não vem dos pobres. E por isso, mais uma legitimidade para votar. Por outro lado, a tal ideia, o resto da tal ideia weberiana, quem soube acumular e, sobretudo, quem soube preservar, manter aquilo que acumulou, ou que outros acumularam antes dele, é porque era esperto, é porque tinha mérito, é porque tinha virtudes. A virtude da parcimónia, não ser perdulário, a virtude de ser previdente, não ser arriscado. Isso eram as virtudes dos ricos nessa altura, porque hoje as virtudes dos ricos era investir em ações tóxicas, não é verdade? É que se mostrava a previdência. Mas na altura não era bem assim. Quem leiam, por exemplo, Thomas Mann, dos Bodenbroek, que é a história de uma família de mercantes, de comerciantes de Lubeck. Bom, e ali vê-se bem o que é o burguês alemão do século XIX. Ou uma geração de burgueses alemães do século XIX. Ali é que se vê como tudo está assente em virtudes firmes. O bom nome, a credibilidade, o cumprimento das suas promessas, o progresso da casa, que vai implicar, da casa comercial naquele caso, que vai implicar sacrifícios pessoais, sacrifícios afetivos. Não casar com este e não casar com o outro, casar com o que não se ama e não se casar com o que ama, com o que se ama. A cura da República, a sensibilidade aos interesses públicos da cidade, que obriga a desempenhar cargos que tiram tempo, por vezes custam dinheiro. Estas eram as virtudes do velho capitalismo. Disse capitalismo que depois também tinha os seus defeitos. Mesmo na Alemanha, sobretudo, na Inglaterra as coisas são diferentes. Um certo solidarismo com o pessoal, com os empregados, com os operários. A Alemanha é um país que durante o século XIX tem uma política solidarista, uma política social, uma sensibilidade social solidarista. E que tem uma política estadual solidarista. Bismarck inaugura na Europa uma política social. Redistributiva, pelo menos. Pouco. Mas social. A ideia de segurança social, a ideia de auxílio aos pobres, auxílio aos necessitados. Na verdade, nacionalizando políticas eclesiásticas das igrejas protestantes, que nisso eram mais efetivas do que as políticas de assistência social da Igreja Católica. Apesar disso ser contraditório, porque os protestantes, para os protestantes, teologicamente, a justificação vem da fé e não das obras. E para os católicos a justificação vem das obras. E da fé também, mas vem das obras. Fé sem obras não justifica. Isto é, uma pessoa não se salva só com fé. Para os protestantes a fé chega. Portanto, estava a ideia que isto implicaria uma política mais ativa de solidariedade social da parte da Igreja Católica do que das igrejas reformadas. Mas, na verdade, historicamente não foi isso que aconteceu. As igrejas reformadas organizaram, sobretudo na Alemanha, talvez um pouco por serem igrejas alemãs e não tanto por serem igrejas reformadas, uma política social mais ativa. A Alemanha, de facto, tem uma cultura gregária, solidarista, holista, em que o espírito comum, o espírito do todo, se manifesta mais nas culturas latinas. A cultura latina é mais cada um por si, as culturas anglo-saxónicas. Na Alemanha não, há essa ideia da comunidade, a comunidade familiar. Isso expressa-se no direito, desde a Idade Média, os bens não são de cada um, são da família, de modo que se eu vendo um bem
familiar a alguém, um parente meu, através de uma instituição que em português se chamava o retrato familiar, mas retrato não é retrato, isto é, voltar para trás, voltar a trazer, através dessa instituição, o retrato familiar, um familiar meu podia ir buscar esse bem que eu tinha vendido a um estranho à família, porque esse era um bem da família. E mesmo no direito português medieval existe essa distinção entre bens da família, bens arraigados e bens estranhos. Portanto, o direito alemão e, no fundo, a cultura alemã tem esta ideia solidarista que realmente se manifesta também neste sentido de ver, nomeadamente dos empresários, os deveres para com a empresa, os deveres para com a família. As empresas são empresas familiares, a empresa da família, para com a família titular da empresa. A empresa realmente não é bem de um só, é da família toda, e a solidariedade para com os empregados. Portanto, estão a ver que por trás destas ideias de sufrágio censitário há razões, não é apenas egoísmo, não é apenas os ricos querem mandar, não, há razões que podem justificar isso. E o sufrágio indireto também. O sufrágio indireto tinha também razões, e as razões, no fundo, era novamente a grande desconfiança que havia no voto popular, no voto do vulgo, no voto da canalha. Porquê? Porque no sufrágio indireto realmente não se corria o risco de pôr nas mãos da canalha o voto definitivo. Votavam em eleitores. E esses eleitores, que eram já um colégio muito menor, e de pessoas já suficientemente prestigiadas para serem escolhidas como eleitores, esses eleitores já não eram canalha. Esse eleitor já era gente ilustrada. E, portanto, o sufrágio indireto justifica-se a partir desta tentativa de fazer fazer o crivo, digamos assim, do voto popular. À medida que se vão, bem, há sistemas que conhecem mais que a carta tinha só um degrau de voto indireto. Mas há sistemas que conheciam, sobretudo em algumas repúblicas sul-americanas, que tinham mais, porque a Constituição de Cádiz tinha mais que um degrau, tinha 3 degraus. Claro, quanto mais degraus mais realmente os crivos se aumentam e, portanto, menor é o perigo de poder cair na rua. O poder nunca cai na rua. Por outro lado, e isto é talvez mais interessante, qual é o sentido de votar? Qual é o sentido de estar a votar, do sufrágio? Para eles também era muito claro. Bem, inicialmente, na primeira Revolução Francesa, talvez não. O sufrágio era mesmo o povo a escolher os seus representantes. O povo a dizer, eu quero que seja este fulano que vá lá às câmaras expressar a minha vontade. Ele é como um mandatário meu. Ele é como uma pessoa a que eu passei um mandato para exprimir lá a minha vontade, uma vez que eu não posso lá ir. Mas, em meados do século, dos anos 30, Guizot, por exemplo, anos 30, 40, esta ideia inverte-se completamente. Diz, bem, para que é que se vota? Para se escolher os seus representantes? Não. Realmente o governo não pertence ao povo. O governo pertence aos melhores. No fundo, estamos num universo, numa política elitista. O governo pertence à razão. E a razão está nos melhores. Agora, a razão não é uma coisa que se veja na testa das pessoas, como um sinal ou uma verruga. Complicado. Então, mal menor. O que é que acham as pessoas em geral? O que é que acham as pessoas em geral? E, portanto, o sufrágio é uma técnica de escolha dos melhores. Poderia haver outras. Poder-se encarregar uma elite, poderia-se encarregar um menino de menos de 7 anos, como nas ordenações, que ia lá meter a mãozinha no saco e tirava à sorte. A sorte é uma forma muito democrática de escolha. E às vezes até se acerta nos melhores. Às vezes. Em sistemas de sociedades muito elitistas, o sufrágio é melhor que a votação. No sufrágio sempre pode sair algum pobre. Na votação é que não surge ninguém. Portanto, em sociedades muito desequilibradas do ponto de vista do seu poder social, a sorte, que era como se sabe, que se utilizava que os gregos utilizavam, era o sorteio,
O sorteio é mais democrático que a escolha. Sempre pode sair um. É tão democrático como uma lotaria. De vez em quando a lotaria sai um pobre, tipo, não tem nada. Ao passo que ações na Bolsa não são distribuídas a pobres, na verdade. A quem as compra. Bem, agora já quase são distribuídas. Algumas são distribuídas como castigo para os pobres. Um castigo. Bom. Portanto, era uma técnica de escolha. E com isto perde de facto o seu sentido democrático. É uma técnica de escolha. E como técnica de escolha pode ser ajustada aqui e ali para dar melhores resultados. E há uns que dizem, bom, já que isto é uma técnica de escolha e nada mais, bom, então talvez não devam votar todos. Só devam votar os que souberem escolher melhor. E lá voltamos à história do sufrágio censitário. Quem é que sabe escolher melhor? Bem, tá, os mais ricos, sabe? Mas não apenas os mais ricos, os mais cultos. Olha os que têm uma licenciatura. Olha os funcionários públicos de grau superior. Olha os membros das academias. Olha os oficiais do exército. Gente que subiu na burocracia, na carreira pública, na universidade, nas letras, e que isso se distinguiu. Ou, quem sabe, um colégio eleitoral escolhido pelo monarca, por exemplo. Uma solução que na Alemanha teve algumas repercussões. O colégio eleitoral era escolhido pelo monarca que dizia que eram os melhores que haviam de escolher os deputados. De modo que se estamos nesta de que o sufrágio é uma técnica de escolha, então podemos arranjar muitas formas de sufrágio. Outra delas, que também é proposta em Portugal a partir aí dos anos 70, 80, sobretudo por Oliveira Martins, um escritor e ensaísta, e também foi Ministro da Marinha, foi Ministro da Fazenda, embora com resultados não brilhantes, mas um homem inegavelmente inteligente, que tem um livro que eu recomendo a quem queira ler uma obra bem escrita e impressiva sobre Portugal no século XIX, embora depois com muitas... É um livro perigoso, porque é um livro tão bem escrito, convence facilmente. E às vezes não é bem aquilo, mas está bem contado, que se não é vero, é bene trovato. E aquilo está... Que é um livro chamado Portugal Contemporâneo. Absolutamente notável. Também tem um livro sobre o Brasil e as colónias portuguesas. Tem um livro sobre as eleições, que é um livro, digamos, um livro de escolha, um clássico, sobre os sistemas eleitorais em países como Portugal ou como a Espanha e tal. Um livro de análise cáustica do sistema eleitoral. Bem, o Oliveira Martins dizia, como aliás um texto que ele, não sei se é hoje, se é amanhã que tenha esse ali, eu não conheço homens. Eu, claro, mulheres não falava, mas mulheres nesta coisa da política, né, com perdão das presentes, são irrelevantes, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Mais tarde a gente falará de mulheres, mas para já não vale a pena, porque politicamente não existem. Eu não conheço homens. E agora estão à espera que ele continuasse, só conheço mulheres. Não era isso que ele dizia. Eu não conheço homens. Conheço franceses, conheço toureiros, conheço marceneiros, conheço professores, conheço alunos, conheço proprietários, conheço industriais, conheço operários, e cada um é diferente de cada um. E se nós queremos representar a nação que é feita desta gente toda, e se queremos arranjar um colégio que escolha os representantes da nação, então o melhor é votar por corpos. E ter uma Câmara constituída por representantes dos corpos. Os toureiros escolhem os toureiros, os operários escolhem os operários, os proprietários escolhem os proprietários, os professores escolhem os professores, os alunos escolhem os alunos. E de facto, eu não sei se eu trouxe isso hoje, ele faz um creio que só tenho isso para o outro dia. Olha, isto agora fiz pior. Agora mudei-lhe aqui uma coisa e agora que eu não sei se ele arranca mesmo. Não. Isto é muito teimoso. Já agora este quadro que é interessante.
Vejam, o que eram, vejam como eram restritivos os sistemas. Neste caso, o sistema da Carta Constitucional até 1885, 1878. São vários concelhos do norte de Portugal, todos da região de Viana do Castelo. Arcos, Caminha, Coura, Melgaço, Monção, Viana do Castelo e Cerveira. Isto eram os habitantes recenseados. Não eram todos os habitantes. Eram apenas aqueles a que a Carta Constitucional dava direito de voto e, portanto, poderiam votar. Então não estavam as mulheres, não estavam os que não atingiam o censo, etc, etc. Portanto, falta aqui muita gente. Bem, falta tanta gente, aqui diz quanto é que falta. Eram 8%. Nos recenseados. 8%. Depois, os eleitores municipais. Isto é os que de facto votaram em eleições municipais. 1%. E estes são os que votaram para eleições já do Parlamento Nacional, bem, 0,25%. É evidente que onde encontrou mais há de ser na própria capital. Na capital, bom, é uma cidade, passo que isto são pequenos concelhos. Há uns mais pequenos, outros menos pequenos. Mas, é claro, aqui encontram, de facto, mas notem, não ultrapassam os 2%. Os recenseados, 7%, e aqui, 2 e qualquer coisa por cento. Aqui para um clima dá lá um pulo lá para cima. Mas são particularidades locais. São pequenas terras. Não se pode, às vezes, avaliar bem quais são as razões destes saltos. Mas o que interessa é que a média, digamos, a média disto tudo deve andar por aqui e, portanto, habitantes recenseados à volta de 8%. Reparem que era um sufrágio muitíssimo restritivo. E, apesar de tudo, o sufrágio na Carta Constitucional era menos restritivo que o sufrágio em França, por exemplo. A questão a ver que eram números mínimos de população que votava. Este regime só era democrático, era ali, porque apesar de tudo alguém votava. Mas não se aproxima nada dos sistemas atuais, em que os recenseados são, enfim, e os votantes às vezes, dependendo das eleições, mas podem atingir 70%, 80%. Na Europa hoje os números são inferiores, 50%, 60%, dependendo, às vezes as eleições europeias são menos votadas, chegam a ter 40%, 45%, etc, etc. Bom, mas aqui são números muitíssimo inferiores. E depois os que efetivamente votam, ainda mais inferiores. Mas queria ver se tinha aqui... Não tem. Oliveira Martins, eu tenho outra na aula da manhã. O Oliveira Martins chega a propor um modelo para a Câmara dos Pares. E era uma Câmara dos Pares que, de facto, era dividida por profissões. E mais do que isso, era uma Câmara dos Pares em que, entre as classes representadas, estava também o Governo, por exemplo. Enfim, a administração pública devia também escolher uns tantos delegados. Porque, na verdade, também era um interesse da nação. Digamos, a administração pública até seria o interesse da nação. Mas os funcionários públicos, aqueles que constituem a administração pública, os servidores do Estado, eram um interesse da nação. Os professores eram um interesse. E, portanto, lá deveriam vir representados, como a Igreja, era o interesse da nação. Depois ele dividia aquilo entre interesses materiais, interesses espirituais, etc, etc. Muito curiosamente, isto deu origem a esta ideia de um sufrágio corporativo, porque na verdade isso era voto por corporações, não eram as mesmas corporações do antigo regime, não eram as câmaras com 3 braços, como no antigo regime, agora era era uma espécie de centopeias com vários braços, mas não deixavam de ter braços. Está na origem depois das câmaras orgânicas dos regimes autoritários, fascistas, europeus das primeiras décadas do século XX. Que era a Itália, a Câmara dei Facci, era uma representação corporativa,
Aí em Itália acabou-se com a representação democrática, só existiu uma Câmara com representação corporativa, ou em Portugal, não se foi tão longe, manteve-se na Constituição de 1933, manteve-se uma Câmara de sufrágio universal, embora um sufrágio restrito, ainda com uma fraca representação de mulheres, e sobretudo um sufrágio com muita batota, falseado por burla eleitoral, por falta de liberdade de expressão de campanha eleitoral, etc, etc. Mas obviamente um sufrágio. E depois uma Câmara Corporativa com representantes, novamente, como propunha Oliveira Martins, dos interesses morais, dos interesses económicos, dos interesses culturais, etc, etc. Com uma diferença fundamental. É que quem nomeava estes representantes era o Estado. Ou seja, era um corporativo, como aliás em Itália, era um corporativismo não a partir da base, como estes organicistas o propunham nos finais do século passado, era um corporativismo a partir do topo. Agora pergunta, mas e como é que se justificava isto? Como é que os corporativistas no século XX justificavam que os representantes das corporações, numa organização corporativa, num sistema corporativo, fossem nomeados pelo Estado? Bom, dentro daquela ideia que já vinha atrás, que o Estado era um organismo e que, portanto, cabia à cabeça do organismo nomear os representantes dos seus membros. Eu era o Estado. Na Câmara Corporativa estariam representados os braços, as pernas, os intestinos, os pulmões, os dedos dos pés, os dedos das mãos. Mas eu é que os escolhia, porque eles faziam parte do meu corpo. De outra maneira, era realmente a subversão da unidade do corpo. Se puséssemos os dedos das mãos a escolher os seus representantes, as mãos como se soltavam do corpo. Ora, as mãos fazem parte do corpo. A lógica das mãos não é uma lógica própria, a não ser que me cortem as mãos, não é? Mesmo assim ficam sem lógica. Mas enquanto estiverem aqui presinhas ao meu corpo, a lógica delas é a lógica do corpo. Os dedos mexem porque o corpo, enfim, há alguma parte do corpo, nervos, músculos, etc, etc, várias partes do corpo, de resto, músculos, nervos, impulsos cerebrais, fazem com que os meus dedos mexam. Eles não mexem por eles, a não ser naquelas experiências da aplicação da eletricidade aos cadáveres, não é? Que deu o Frankenstein, não é? E o morto fazia coisas com as mãos e tal, a ponto de alguns médicos que utilizavam isso pensavam que tinham descoberto uma maneira de ressuscitar as pessoas, mandavam-lhe um estímulo elétrico, o morto levantava as pernas, levantava os braços e abria a boca, abria os olhos, etc. Ok, na verdade não. De modo que aqui estamos a ver como o corporativismo passa, mas agora sob a forma do corporativismo de Estado, para o século XX. Mas tem as suas origens mentais, intelectuais, na verdade, nos finais do século XIX. A ideia de o Estado como organismo e a ideia de que o sufrágio não serve para escolher representantes, serve para escolher os melhores. Quem é que sabe escolher o melhor toureiro? Os toureiros, não são os professores universitários. Quem é que sabe escolher o melhor professor universitário? Os professores universitários. Ainda hoje é a chamada eleição por pares, não é? A peer review. De modo que explicam-se isto porque o sufrágio representa outra coisa. Não representa aquilo que significa para nós, que hoje significa para nós. E que significou para os primeiros revolucionários da primeira Revolução Francesa. Significa técnicas de escolha dos melhores. Na verdade, dentro daquela ideia de que quem deve mandar são os melhores. Isto, no fundo, são formas mais de governo elitista, de governo aristocrático no sentido vasto da palavra, dos virtuosos, ariste, dos virtuosos, do que formas de governo democrático. Aqui, no fundo, quem está a governar é a ariste, é a virtude, e não o povo, não o demos, não o povo. São formas de governo aristocrático que servem de sufrágio como uma técnica para identificar as pessoas virtuosas. E nesse sentido, muito próximas daquelas ideias republicanas de que já falámos, que o governo da República deve ser dominado pela virtude.
a República deve ser dominada pelos virtuosos. E realmente, se a República deve ser dominada pelos virtuosos, não tem grande sentido pôr os não virtuosos a elegê-los. Hão de ser os virtuosos a eleger os mais virtuosos. Bom, terceiro poder, o poder executivo. O poder executivo aparece em terceiro lugar aqui na Carta Constitucional, nestas Constituições que têm 4 poderes, e nas Constituições que têm 2 poderes, aparece em segundo lugar, e ainda hoje no Protocolo de Estado, os representantes do Executivo vêm depois dos representantes do Legislativo, mas em Portugal é assim, bem, em primeiro lugar no Protocolo de Estado é o chefe de Estado, ainda restos da ideia de poder moderador, porque o chefe de Estado é mais, mesmo nos governos, quer nos governos presidencialistas ou não, é mais do que o chefe do Executivo, e alguns governos, em alguns países isso distingue-se, em Portugal, por exemplo, no Brasil não, mas em Portugal distingue-se o chefe de Estado do Primeiro-Ministro, e aí, por exemplo, o primeiro lugar no Protocolo de Estado é o chefe de Estado. O segundo lugar no Protocolo de Estado é o Presidente da Assembleia da República. Nós só temos uma Câmara, não temos 2. Já chega. Já chega. E o terceiro lugar é o Primeiro-Ministro. Portanto, aqui, resto de poder moderador, resto de concessão orgânica da nação, chefe de Estado, que aliás, nós hoje chamamos ao chefe de Estado Presidente da República, porque a expressão chefe de Estado ficou muito conotada com o regime salazarista. Portanto, hoje, na Constituição, não se fala do chefe de Estado, fala-se do Presidente da República. Bom, mas a ideia de que há uma unidade orgânica da República, há um Presidente da República. Depois, Presidente da Assembleia da República. Depois, Primeiro-Ministro. E depois, o Presidente, depois há aí uma luta que levou bastantes anos a dirimir, mas agora está dirimida. Depois, o Presidente do Primeiro Tribunal, mas depois havia a questão de saber se o Primeiro Tribunal é o Tribunal Constitucional ou se o Primeiro Tribunal era o Supremo Tribunal de Justiça. Então houve uma altura em que nenhum nem outro ia, diga-se a Vera. Mas nesse sistema, o Presidente da República tem o poder de veto sobre iniciativa do... Mas suspensivo. E este último tem utilizado muitas vezes o poder de veto. O que é suspensivo, se a Assembleia, por maioria qualificada, que não é muito grande, basta metade mais um, em certas matérias, noutras mais, mas ele é obrigado a promulgar as leis. Normalmente este Presidente da República promulga as leis quando veta as leis e depois o Governo insiste, e como o Governo tem maioria absoluta, normalmente as leis passam. Este Presidente da República normalmente depois envia mensagens à Assembleia da República, que tem um valor meramente simbólico, mas em que explica as razões do seu veto e, no fundo, é uma forma de exercer uma certa pressão para que, numa próxima eleição, o resultado não seja o mesmo. Bom, mas eu... Sim. Quer dizer, depende do veto. Por exemplo, ele vetou uma lei sobre o Estatuto Autonómico dos Açores. E aí era muito pouco claro, era uma coisa muito técnica. E eu não sei se ele tinha razão, porque havia constitucionalistas que diziam que sim e havia constitucionalistas que diziam que não. E era uma coisa muito formal. Se o Presidente da República, antes de dissolver o Parlamento Regional dos Açores, deveria ouvir... era uma coisa em que ele tinha que ser ouvido, eu agora já não me recordo bem. Se antes da dissolução do Parlamento Regional pelo Presidente da região, se devia ser ouvido o Presidente da República ou não. E ele achava que devia ser ouvido e a lei dizia que ele não devia ser ouvido. Bem, isto era uma coisa tão técnica que aí o Presidente desprestigiou-se um bocado. Sobretudo porque depois deixou passar sem veto coisas muito controversas, como foi o recente Código do Trabalho, que, por exemplo, autoriza despedimentos muito livremente, com uma grande discricionariedade, inadaptação às funções e coisas assim bastante vagas, não é? E não obriga, se o trabalhador recorrer para tribunal
e ganhar não obriga à reintegração, quer dizer, o patrão pode apenas indemnizá-lo e ele continua fora. Bom, e ele se deixou passar. E, portanto, este contraste entre uma lei que ele vetou, ou, por exemplo, vetou, o governo intervém em 2 bancos, e 2 bancos que, de facto, não tinham, cuja falência, agora na crise, não teria um efeito sistémico, um efeito de repercussão sobre todos os bancos. E ainda por cima, um banco era um banco de gestão de fortunas. Era um banco para fazer um depósito mínimo, era preciso muito dinheiro, só geria fortunas. E o governo, bem, isto tem que ser por lei, não é? E o Presidente da República deixou passar. E eu pensei, então preocupaste com os Açores, com uma coisinha que e agora não te preocupas que o governo meta dinheiro dos contribuintes para salvar 2 bancos, um dos quais tinha aldrabice de meia-noite, porque já estão presos alguns e tal, e outros quais era um banco de gestores de gestão de fortunas. Bom, isso, portanto, ou noutras não, noutras prestigia-se. Por exemplo, há uma modificação à lei do divórcio, que instituiu em Portugal o divórcio por... que instituiu não, que acabou com o divórcio litigioso. Havia o divórcio por mútuo consentimento, marido e mulher estavam de acordo, e o divórcio litigioso, em que litigavam os 2. Bom, e o governo atual decidiu acabar com o divórcio litigioso, reformou a lei do divórcio, porque, na verdade, do divórcio litigioso havia quem dissesse, na minha opinião, com alguma razão, que se perdia muita coisa e não se ganhava nada. Porque se passavam os 2 cônjuges durante anos, 2, 3, 4 anos, a discutir as culpas, quem é que tinha culpa, e porque se aquela culpa existia ou não existia, e tal, e a discutir sobretudo a fazer barganha, negociação à custa dos filhos, não é? Uns a puxar os filhos para o seu lado. Bom, realmente isso agora acabou. Agora realmente o divórcio, se um dos cônjuges quiser divorciar-se, pode divorciar-se. Bom, é evidente que aqui podia-se invocar razões de natureza religiosa, mas num Estado laico não podem. Portanto, a razão que o Presidente da República exigiu, avançou, foi que isto fragilizava a mulher. Porque assim os maridos podiam facilmente desfazer-se das mulheres. E que, dado que as mulheres têm um menor poder económico, elas não tinham tanta facilidade em se desfazer dos maridos. A mulher está mais dependente do marido, de modo que para o marido era mais fácil dizer assim, olha, quero-me divorciar de ti. Aquele exemplo é de trocar a mulher de 50 anos por 2 de 25, não é? E para a mulher isso não era tão fácil. Por causa dos costumes, mas nem tanto, mas por causa da dependência económica. Passo que, bem, hoje muitas mulheres, a maior parte das mulheres trabalham, mas apesar de tudo, a situação da mulher, até porque embora, enfim, hoje o casamento seja igualitário, a verdade é que na prática, nós sabemos que em uma porcentagem larga de casais, o marido dispõe um pouco como quer e não quer do património familiar. Olha, vou comprar um carro e pergunta à mulher, o que é que acha? Não acho muito bem. Mas eu vou comprar mesmo assim eu vou comprar. Porque eu tenho que fazer viagens longas, depois o carro é uma segurança e tal. Olha, eu vou comprar umas ações na bolsa. Marido, não te metas nisso. Mulher, tu dessas coisas de bolsas, desculpa lá, mas tu percebes de bacalhoada e tal, mas essa coisa das bolsas... E realmente, na verdade, o marido acaba... Bom, depois há maridos marotos, não é? Nem todos. Até digamos, é excepcional. Mas alguns são um bocado marotos, ou vão pondo coisas em nome deles, ou vão pondo coisas imobiliárias, não é? Por exemplo, as ações, ou abrem uma conta bancária à parte, onde vão pondo um dinheirito e tal, assim, à parte para uma eventualidade. Mulher também pode fazer, mas normalmente não. E realmente é com mais facilidade que o marido da altura dizer, olha, acabou. O Presidente da República fez sensível a isso. Mas isto tem o seu peso nas sociedades em que, apesar de tudo, os casais não são igualitários, isto pode ter o seu peso. Mas a solução contrária tinha grandes inconvenientes, porque, de facto, prolongavam situações litigiosas entre 2 pessoas, uma das quais, às vezes por pirraça, não queria dar o divórcio à outra. Não queria. Nem é porque gostasse dela, não queria. Só porque a outra queria, não queria. Ele não queria. Isto podia ser do lado da mulher, do lado do marido, não é?
E estava-se numa situação em que realmente as coisas se prolongavam anos e anos no tribunal e finalmente não chegavam a grande resolução. Aí o Presidente usou o direito de veto. Acho que se prestigiou em alguns setores da opinião e não noutros. Alguns entenderam que aquilo realmente aquela lei podia desproteger a mulher, outros entenderam que queria criar e ia continuar a criar uma série de sarilhos que são muito conhecidos na sociedade portuguesa, porque há muitos casais em tribunal, anos, depois a justiça é lenta, não é? Passam anos em tribunal ali a discutir, depois fazem chantagem com os filhos e a guarda dos filhos e não sei o quê, aquilo nunca mais acaba. Portanto, o veto tem esta. Bom, agora, há aqui coisas enganadoras. Em primeiro lugar, foi por aí que eu comecei. O Poder Executivo vem em segundo ou terceiro lugar. Na verdade, já no século XIX, mas mais hoje, o Poder Executivo é o principal poder. O Poder Executivo é que atua. Sobretudo no século XIX, em que as câmaras estavam abertas 3 meses. E 9 meses estavam fechadas. E a administração não fecha. Não para. Está continuamente a fazer coisas. E a administração que se pedem medidas. Digamos, ao Parlamento pedem-se enquadramentos gerais, mas depois as medidas que de facto afetam a vida das pessoas são medidas administrativas. De modo que a administração tem, e sobretudo a partir de meados do século passado, em que começam, enfim, as políticas de fomento, de obras públicas, caminhos de ferro, estradas, portos, etc., etc., a administração tem uma atividade contínua e depois uma atividade capaz de manipular a política de um país. Porque, havendo muita atividade de administração, cresce o número dos funcionários. Crescer o número dos funcionários, há muitos cargos para distribuir. Há cada vez mais cargos para distribuir. E, claro, os cargos não eram distribuídos por concurso. Eram distribuídos, enfim, pelas familiaridades políticas, pela clientelagem política, e era uma maneira de aumentar essa clientelagem política. Por outro lado, os cargos, eles mesmos, sobretudo os mais elevados, eram fonte de rendimento. Os mais elevados eram fontes importantes de rendimento. Depois, a política de obras públicas. Como hoje. A política de fomento, que se inaugura em Portugal em 1951, é o filé mignon dos empreendedores. De grandes cartéis de empreendedores, que não são só portugueses, são franceses, ingleses, espanhóis, e que, no fundo, vão construir as linhas férreas, vão construir os portos, vão construir as estradas. E, realmente, essas políticas de fomento, enfim, favoreciam também, naturalmente, a população, mas se alguém favorecia em especial, era realmente quem construía essas infraestruturas, como hoje acontece. Hoje na Europa há uma grande discussão sobre quais são as boas despesas. Toda a gente diz, bem, na crise económica presente, deve-se fazer boa despesa pública. E a boa despesa pública há de ser despesa pública que dê emprego, por um lado, e por outro lado, que ponha o país, quando sair da crise, numa situação melhor do que estava antes. E então discute-se muito que são boas grandes obras públicas, ou pelo contrário, são boas a pequena obra pública. Restaurar património que está em más condições, fazer habitação popular, subsidiar a reconstrução da habitação popular, fazer arranjos nas escolas, fazer pequenos arranjos nas escolas, pequenos arranjos nas estradas, e não, por exemplo, construir o TGV ou construir um novo aeroporto em Lisboa. Bem, porquê? Porque realmente, bem, mas claro, mas há uma tendência que muitas vezes não se percebe bem, a não ser por causa da influência dos grandes grupos interessados nas grandes obras públicas, há uma tendência para não deixar cair estas grandes obras públicas. Porque, é claro, as pequenas obras públicas não beneficiam os grandes grupos, as grandes construtoras. Portugueses ou estrangeiros, como sabem, na Europa hoje os concursos não podem ser para um país só. O tipo que quer fazer uma autoestrada ou um caminho de ferro tem que lançar um concurso europeu.
E, portanto, isso interessa a grandes construtoras alemãs, italianas, francesas, portuguesas também, muitas vezes em consórcio já, normalmente até em consórcio, construir um grande aeroporto, será o de Lisboa se for construído. Um hub, um conjunto de serviços aeroportuários. Ou uma quarta ponte sobre o Tejo. Bom, isso vai interessar grandes empresas de toda a Europa, de construção, de planeamento, depois de estudos ambientais, de estudos de impacto ambiental, etc, etc, etc. Ao passo que reparar uma escola, não. Reparar uma escola, reparar uma moradia, uma pequena moradia, fazer habitação social, ou sobretudo, financiar a autorreconstrução da habitação popular, ou consertar estradas, ou tratar dos jardins, dão trabalho, é despesa pública e é uma despesa pública muito dividida. Seria uma boa despesa pública, ou então investimentos em, claramente, coisas que façam avançar as possibilidades de um país, como, por exemplo, investimento na educação, investimento em novas gerações de telecomunicações, banda larga, extensão da banda larga, colocar computadores para todos os alunos de todas as escolas. Isso é uma despesa boa. Mas, mesmo hoje, a força para políticas de investimento público que envolvam grande despesa pública, grandes obras, é enorme. É enorme, praticamente irresistível. E os governos, quando muito, vão dizendo que bem, não se faz já o TGV, vai-se tirar para mais de lá para longe, daqui a 2 anos, mas acabarão por o fazer. Porque a pressão, digamos, dos grandes grupos europeus mesmo, e dos países, que às vezes é notória, que a França, que a Alemanha, etc., que vão ter com governos de países, e olha que nós temos aqui assim a empresa tal que está interessada na construção do aeroporto, ou que está interessada na construção do TGV. E vocês vejam lá, porque se vocês não avançam com o TGV, a gente não avança, a gente não vos importa não saber o quê. A política é muito explícita às vezes. E nesta altura era a mesma coisa. De modo que um Estado ativo é um Estado que tem uma possibilidade não só de manipular uma grande rede de funcionários, de criar clientelas enormes que se estendem desde as câmaras municipais até aos topos governamentais, mas é também uma entidade que tem uma capacidade muito grande de criar oportunidades de negócio. E, sobretudo, de criar oportunidades de grande negócio para grandes cartéis industriais. Seguindo esta política de fomento, um dos resultados é que a dívida pública cresce. Porque o Estado não tem dinheiro para isto. Então vai contrair empréstimos, alguns internamente, mas sobretudo vai contrair empréstimos na banca estrangeira, em Londres, Paris, na Bélgica, e a dívida pública vai crescendo. Ou seja, em terceiro lugar, o crescimento do executivo e da administração pública interessa muitíssimo ao capital financeiro europeu, que vai hipotecando receitas do Estado. Nessa altura, quando o Estado começa a dívida pública a crescer muito, os grandes consórcios bancários europeus vão hipotecar receitas do Estado. Dizem assim, bom, está bom, mas a receita da alfândega de Lisboa fica hipotecada. E mais tarde, já no princípio do século XIX, há colónias que são hipotecadas. Angola esteve parcialmente hipotecada. Se não se pagasse, Portugal ficava sem Angola, ficava sem Moçambique. E passava para o consórcio de bancos. E só em 1913 ou 14 é que essas hipotecas foram levantadas, ainda antes da guerra. Aliás, durante a guerra, uma das razões por Portugal entrou na guerra de 14-18, embora Portugal tenha entrado só em 16, foi a questão colonial. Foi que se não entrasse em guerra, as colónias ficavam ou para os ingleses ou para os alemães, consoante ganhassem, e para os franceses, mas também o destino dessas colónias hipotecadas. Porque muitas delas foi mesmo até à beirinha da guerra que estiveram hipotecadas. E, portanto, interessava entrar em guerra para conseguir, no fundo, através do esforço de guerra, que se pensava que haveria de ser pago no Tratado de Paz Final,
fosse perdoada a dívida em parte, em termos que as colónias fossem hipotecadas. Mas estão a ver que, como executivo, tem possibilidade de distribuir benesses, empregando funcionários, atribuindo ordens públicas, obras públicas, contraindo empréstimos para subsidiar a dívida pública. Bom, finalmente, o Poder Judicial. O Poder Judicial é um poder muito curioso. O Poder Judicial é o único poder que a Carta não diz o que é. E a vossa Constituição de 24 se calhar também não diz. Eu tenho aí, mas não fui verificar. Diz Poder Judicial. Normalmente diz Poder Judicial, tal como diz com o Legislativo. O Poder Legislativo tem por função o Poder Executivo tem por função o Poder Judicial não diz nada. É como se toda a gente soubesse o que era o Poder Judicial. Bem, e realmente toda a gente sabia o que era o Poder Judicial. Toda a gente sabia que o Poder Judicial se destinava a resolver conflitos. E toda a sociedade de regime assim tinha sido. De facto, o Poder Judicial era o poder fadado, votado, vocacionado para resolver conflitos. Só que na sociedade de antigo regime eram todos os conflitos que existiam. Eram sempre resolvidos por tribunal. Até os conflitos internacionais, como aqui já disse. O tribunal decidia juridicamente a política. A política era feita de direito. Agora a coisa começa a ser mais complicada. Porque bem, há uma coisa que permanece. Naturalmente o Poder Judicial vai resolver os problemas entre particulares. Como sempre fez. Agora, os poderes em que vai resolver os conflitos entre particulares. Agora, os conflitos em que uma das partes seja o governo, deve ser o Poder Judicial? Bem, o antigo regime diria que sim. Uma pessoa formada no antigo regime diria que sim. Uma pessoa formada na ideia de que o Estado cura de interesses superiores aos interesses particulares, que o Estado não é uma coleção de cidadãos, mas que é uma coisa diferente, que o interesse que o Estado prossegue é o interesse diferente do interesse dos particulares, vai dizer que não. E daí a dificuldade de definir o Poder Judicial. Não se diz o que é o Poder Judicial porque se teria que tomar partido numa questão que não estava ainda resolvida, que era a questão de saber se a capacidade do Poder Judicial de resolver conflitos se ia estender, como antigamente, a tudo, a todos os conflitos, ou só a alguns. E se só a alguns, a quais? Isto é, quais eram os conflitos especiais de poder? Os conflitos gerais, a gente sabia-se quais eram, particulares. Mas os conflitos especiais de poder. Devia haver uma justiça militar? Bem, começando pelo princípio. Devia haver uma justiça administrativa? Uns diziam que sim. O Estado, outra pessoa faz contratos, faz isto. Porque o Estado, agindo enquanto particular, há de estar sujeito aos tribunais. E aqui até a coisa não era muito discutida. O Estado celebra um contrato, naturalmente que a sorte deste contrato, um contrato de direito privado, aluga uma casa, arrenda uma casa, tribunais comuns. O problema já se punha era quando o Estado tocava em interesses particulares, mas não sob a forma, mas não em direitos. Se eram os direitos do Estado contra os direitos particulares, o problema ainda se podia pôr. Os direitos do Estado, ou melhor, sim, os direitos do Estado agindo como particular, valem tanto como os direitos particulares agindo como particular? Sim. É o que disse há bocado. Não há dúvida. Arrenda uma casa é como se fosse um particular. Agora, se o Estado, munido do seu poder de império, agindo como pessoa pública, ofende direitos de particulares, isto há de ser julgado pelos tribunais comuns ou não? É o problema da justiça administrativa. Bem, em alguns casos, neste período que era tão defensor da propriedade, eles não podiam deixar de fugir à ideia de que
era a justiça comum. Por exemplo, a expropriação. As expropriações, atingia-se o direito de propriedade e a expropriação tinha que ser julgada pelos tribunais. Pelo menos quanto à medida de indemnização. Mas já não tinha que ser julgada pelos tribunais a oportunidade de se expropriar esta cadeira ou aquela. Porque isso era uma decisão de mérito. Eu ofender os direitos desta colega, ou desta colega, ou desta colega, mas isso era uma decisão minha. Eu estava, segundo o interesse público, a fazer uma opção de interesse público. Os direitos delas são todos iguais. E, portanto, cabe a mim, discrecionariamente, em função do interesse público, escolher uma delas. E isto já não deve ir a um tribunal comum. Porque, de um lado, está o interesse público e, do outro lado, são vários interesses particulares, um dos quais eu escolhi sacrificar. Então, neste caso, a justiça deve reter, como se dizia, usando a expressão francesa, a administração deve reter a justiça, chamada justice retenue, justiça retida. E então, mas que justiça retida é esta? Bem, é a administração, eu posso reclamar, mas é a administração que vai julgar. A administração, através de tribunais seus, vai julgar este caso. Bem, dirão, bem, está bom, mas é a justiça na mesma? Não é nada a justiça na mesma. É que estes tribunais da administração, tribunais administrativos, são formados de funcionários, nomeados pela administração, e muitas vezes tem que ser ratificada pela própria, a decisão dos tribunais tem que ser ratificada pela administração. De modo que é uma justiça fraca, é uma justiça realmente fraca. Depois, deve haver uma justiça militar ou não? Realmente, uma ordem de um comandante militar pode sacrificar o direito à vida de um soldado. O soldado há de poder reclamar para a justiça, ou a sua família, ou um soldado que ficou impossibilitado, ferido, há de poder reclamar para a justiça, pedir uma indemnização. Bom, e aqui lá está. Os direitos não são iguais. O soldado tem uma relação de especial de poder com o Estado, sujeita, digamos, aos interesses superiores do Estado. Então, no caso dos militares, ainda mais, entendia-se. De modo que aqui tem que haver, isto não pode ir para um tribunal comum. Um tribunal comum, sente-se ali o juiz em cima da sede, como se fossem duas coisas iguais a ponderar. Não, isto tem que ir para um tribunal militar, nem sequer administrativo, para um tribunal militar, julgado por juízes militares, segundo critérios puramente militares e segundo um direito militar. E a justiça fiscal há de ser administrada pelos tribunais comuns ou não? Bom, estamos na mesma, claro que vão ao meu bolso. E, portanto, defendem o meu direito de propriedade. Mas em função de quê? Do interesse público, que se há de opor ao meu interesse particular em conservar o meu dinheiro. De modo que há de haver uma justiça, mas há de ser uma justiça fiscal. E há de haver tribunais fiscais que hão de apreciar o meu interesse em função de um interesse que é superior ao meu, que é o interesse público. Porque senão o Estado para. Ora, é justamente esta impossibilidade de definir a justiça. Há um autor que diz, bom, a justiça não se pode definir, autor da época. Quando muito podem-se enumerar as várias categorias de justiça, já está a confessar que a justiça perdeu a unidade. Que se transformou em muitas justiças. Porquê? Porque o Estado está a tirar fatias, está a fazer uma espécie de salamização, a palavra não sei se existe em brasileiro, uma salamização da justiça, está a cortar como ao salame, bocadinhos, à justiça, então deixar só um mocotó para os tribunais ordinários. Agora, claro, como tudo no mundo, isto realmente cá se fazem, cá se pagam. É que há uma coisa que o Estado não pode fazer aos tribunais ordinários e quis fazer, mas não pôde fazer, que era realmente transformar o juiz em funcionário e metê-lo numa cadeia hierárquica como uma cadeia hierárquica dos funcionários.
O juiz é a longa mão da lei. Isso disseram no princípio da Revolução Francesa e o Robespierre acrescentou, e a jurisprudência é a coisa pior deste mundo. E preparar-se-ia para cortar a cabeça aos juízes. Não, já está a ver. Só que para isto era preciso uma coisa que o Estado não tinha. Era o domínio do direito, isto é, era o Estado ter o direito na sua mão, o direito de ser a lei. E isto até 1867 foi a data em que saiu o primeiro Código Civil português, e no Brasil até muito mais tarde, isto não aconteceu. Porque o direito era, como já disse aqui há aulas atrás, era muita coisa. Era o direito estrangeiro das nações cultas civilizadas, era o direito romano com uso moderno, era o direito depois com o Código Civil, era o direito natural conforme as circunstâncias do caso. O que é que isto queria dizer? Os juízes é que diziam o que era o direito. E, portanto, a tal cadeia hierárquica que pressupõe que as ordens sejam dadas segundo critérios conhecidos e fixados pelo Estado, não se podia realizar porque o Estado não fixava o direito. E, portanto, o Estado teve grande dificuldade, teve uma completa impossibilidade de funcionalizar a justiça até hoje. A última batalha é aquela que a gente sabe. A última batalha é aquela. Quando o juiz diz, não, eu vou decidir segundo princípios e não me interessa nada as regras do Estado, isso é a última batalha da mesma velha questão. Do judiciário a impedir a sua funcionalização. O Estado só pode funcionalizar o judiciário numa coisa, é metê-lo numa carreira administrativa, com promoções, segundo critérios, com inspeções, como se fosse quase um funcionário público. E isso o Estado fala, através das reformas judiciárias. E constitui ao lado da cadeia administrativa, enfim, da administração, uma cadeia administrativa dos juízes. Enfim, não tão estrita. Por exemplo, em Portugal os juízes são hoje, depois da Revolução de 1974, são avaliados não pelo Ministro da Justiça, e nem dependem do Ministro da Justiça, mas são avaliados pelo Supremo Conselho Judiciário. Mas o fato do juiz ser funcionário o compromete. Hã? O fato do juiz ser funcionário Sim. o compromete com o Estado. É bom? Depende do Estado. Quer dizer, eu não sei. Vamos lá ver. Agora já estamos fora da ordem do dia, não é verdade? Eu acho que é melhor o juiz estar comprometido com o Estado, porque ao menos eu sei com o que é que ele está comprometido, e posso ir às eleições e votar diferente e pôr lá um Estado diferente. Não posso, mas enfim, teoricamente poderia, do que ele estar comprometido com os valores morais que ele lá sabe quais são. Mas os valores morais, eles não são Arbitrários. arbitrários. Eles dizem isso, mas eu não sei. Eles não são. É tal coisa. Porque se há um compromisso republicano do juiz com aquela. Não republicano, se há um compromisso com aquela comunidade, os valores só são forjados nessa comunidade, eles não são arbitrários e individuais. Vera, estamos num ponto crítico da nossa relação. E realmente poderíamos avançar mais, mas isto pode acabar